O Flamengo tentou um chapéu no Vasco para contratar Ryan. Vamos aos destaques. O nosso meia colombiano já chegou ao Rio de Janeiro. O meia Rojas, 23 anos, desembarcou no início da madrugada. Vai fazer exames médicos e, uma vez aprovado, será anunciado oficialmente com o Vasco da Gama, que chegou a acordo com ele. Vamos trazer detalhes sobre isso. Saldívia, chega ou não chega? Que novelinha, hein? Zagueiro tá arrastando um pouquinho, você vai entender o que está acontecendo. PH e Piton de saída, Leandrinho e Garré também, tudo isso e muito mais agora. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo segue super ousado na busca por reforços. Um de seus alvos recentes foi Ryan, astro do grande rival do Flamengo, o Vasco da Gama. Tentativa aconteceu na última janela de transferências, mas não foi adiante, porque logo de cara os representantes do Ryan descartaram qualquer tipo de negócio. Vale a lembrança de que quando o Flamengo procura o Ryan, ele ainda não havia renovado seu contrato com o Vasco. E tirá-lo do Cruz Maltino nem seria uma operação tão difícil, ele poderia assinar um pré-contrato. Na oportunidade, os representantes do meio atacante disseram que não teria nenhuma lógica e seria extremamente antiético trocar o Vasco pelo Flamengo depois de tudo que o Vasco fez pelo Ryan. Na sequência, o Ryan ainda renovou seu contrato, que se tornou bastante longo, com multa rescisória astronômica. Dá para cravar que o Ryan será, no futuro não tão distante, a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Sobre o Flamengo, que não conseguiu contratar Caio Jorge, mesmo oferecendo 35 milhões de euros, e ainda tentou fechar com o TT. Depois de um acordo entre Grêmio e Panathinaikos, não conseguiu. O TT está desembarcando em Porto Alegre para virar reforço do tricolor gaúcho. O Flamengo segue no mercado em busca de um goleiro, de um centroavante, mas também de olho em boas oportunidades. Direto e reto com essa imagem aí que você está vendo, o Vasco anunciou no início dessa madrugada o Johan Rojas como novo reforço do Vasco. O jogador chega do Monterrey, vem por empréstimo até o final do ano com opção de compra, 23 anos, recomendado pelo Carlos Cuesta, o Andrés Gomes. Aliás, o zagueiro do Vasco conversou muito com o colombiano para referendar o Vasco da Gama. Vai fazer exames médicos hoje e, uma vez aprovado, será anunciado como o primeiro reforço. Gente, eu estava lendo a publicação do Vasco em uma rede social e o impressionante, cara, que me chamou a atenção, a quantidade de gente reclamando. O Vasco anunciando jogador, 1h pouca da manhã. Porra! Mas, cara, tá uma encheção de saco, não tem nada certo no Vasco, é sério mesmo, como a gente já tá jogando contra, o torcedor do Vasco tá minando. Pô, o reforço chegou, se ele é bom ou ruim, quem não conhece, vai conhecer dentro de campo, espera um pouquinho. A questão da hora que ele chegou, em cima do lance, e hoje a rede social, ela é bacana por isso. Pô, não precisa esperar o dia seguinte para anunciar, o jornal do dia seguinte para publicar. Pô, mas que encheção de saco, né? É muito mimimi também. Ô, geraçãozinha mimizenta. Enfim, faz exames médicos hoje, aprovado, assina contrato de 1 ano, já está acordado com o Vasco, empréstimo e com opção de compra junto ao Monterrey. Leandrinho, notícia trazida pelo Vene Casagrande, confirmada. O Vasco recebeu uma proposta do Al Sharjah, do Emirados Árabes, jogador que tem 20 anos de idade. Acho ele uma promessa que o Vasco vai ter dificuldade em manter, porque principalmente se o Piton ficar, Piton e Vitor Luiz. O Leandrinho é um ativo. Ele esteve emprestado no ano passado, voltou ao Vasco, o Diniz não tem utilizado, entende que no terço final o Leandrinho tem dificuldade para se adaptar ao esquema do técnico Fernando Diniz, então a tendência é que ele seja negociado, né? Os valores estão mantidos em sigilo, mas é jogador para vender aí na faixa pelo menos de 5 milhões de euros. Vamos ver se esses valores serão realmente aplicados. Bom, hoje completa 3 anos da morte do nosso maior ídolo, do Roberto Dinamite, um amigo que fiz no futebol. À época eu fui ao velório, inclusive em São Januário, abraçar a família, o Rodrigo e a Roberta, 2 dos filhos com quem eu tenho mais vínculo. Uma saudade eterna do nosso ídolo, e para relembrar a memória do nosso ídolo Roberto Dinamite, será celebrada uma missa às 6 da tarde, na Capela Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário, em memória do Roberto Dinamite, maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro do Vasco, jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco. Foram 1.110 jogos, 708 gols. O
cara que marcou 190 no Campeonato Brasileiro, respeitou demais a nossa camisa, ídolo mor para mim, maior ídolo do Vasco. Que a família seja abraçada, amigos sintam-se abraçados, e você que não terá oportunidade de ir, faça a sua oração, enfim, dentro da sua religião, em memória do nosso ídolo Carlos Roberto de Oliveira, que continuarei homenageando. Todo minuto 10 da nossa transmissão é dedicado a Roberto Dinamite. Bom, mercado da bola continua agitado, torcedor. Normal, o mês de janeiro as janelas estão abertas, então os clubes estão buscando soluções de reposição, principalmente, e nós temos alguns atletas que chamam a atenção, principalmente os nossos dois laterais. O da direita, o Paulo Henrique, jogador de seleção brasileira, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, é um jogador que o mercado observa. A Inter de Milão teria feito uma sondagem por ele, clubes da Arábia da mesma forma. É um jogador que o Vasco sabe que tem um substituto de características diferentes, que é o Puma Rodrigues, que inclusive renovou o contrato, mas sabe que é um jogador muito valorizado. Vendê-lo agora é um valor. Se o Paulo Henrique for convocado para a Copa do Mundo, e tem a chance, porque ele foi convocado nas últimas 2 vezes pelo técnico Carlo Ancelotti, aliás, estou mostrando imagens dele aí também, para que você relembre, né, o Paulo Henrique, com a camisa inclusive da seleção brasileira, entendo que há uma valorização com uma disputa de Copa do Mundo. Se hoje o Paulo Henrique pode valer 10 milhões de dólares, indo para uma Copa do Mundo, apesar da idade mais avançada, ele pode bater aí algo em torno de 15 milhões. Pô, se for campeão do mundo, esquece. Aí o valor vai lá em cima. Enfim, óbvio que a idade mais avançada diminui o mercado que tem uma atratividade para um jogador como ele. A Europa, um ou outro clube. Não são todos, exatamente pela idade. Pô, mas se a Inter de Milão veio, por que não? Do lado esquerdo, Lucas Piton. Tem um detalhe que facilita uma negociação. Ele é cidadão italiano. Então ele já entra como comunitário. O Paulo Henrique não. O Paulo Henrique entra como estrangeiro, ocupando a vaga do estrangeiro. Então assim, o Piton é um jogador de mercado, mais novo, porém, por não ter ido de seleção brasileira, o valor acaba sendo equivalente ao do Paulo Henrique. Se tivesse sido a seleção brasileira, por ser mais jovem, claro que seria 50% mais. O Vasco vai se desfazer dos dois laterais, acho muito difícil, até porque na esquerda não tem um substituto imediato à altura. O Puma pode substituir o Paulo Henrique. Tem variações e tal, mas pode substituir. Já do lado esquerdo, o Vitor Luiz ainda deixa o torcedor um pouco preocupado, ainda mais se vendeu o Leandrinho para o Al-Sharjah. Mas são 2 jogadores no mercado, sim. Garré, o Huracan fez uma sondagem ao Vasco para ter por empréstimo o jogador que não vem sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz. De novo, repito a informação que trouxe ontem, o treinador vai utilizar o campeonato estadual como laboratório. Laboratório vai ficar fazendo teste, não, observar mesmo. Como é que vai ser o esforço nessa volta ao Vasco, o próprio Garré, o Estrela, são jogadores que serão monitorados de perto e em campo pelo Vasco da Gama com o técnico Fernando Diniz. Saldívia. Colo-Colo está colocando algumas barreiras, mas nada que não sejam destruídas hoje pelo executivo Admar Lopes. A última é a questão de valores. O Vasco vai adquirir, também uma informação trazida pelo Vene Casagrande, mas segundo eu soube com um ajustezinho, ele disse que o Vasco está comprando 50%, na verdade o empréstimo ao final dele obriga o Vasco, né, a adquirir, o Vasco fica com 50%, mas tem também uma outra questão envolvendo o percentual seguinte, que seria de 20%. O Colo-Colo está tentando ajustar esses valores, então seria $1,5 milhão para ter imediatamente 50%, né, ao fim do contrato, do empréstimo, e depois adquirir mais 20%. Eu vi vídeos do Alan Saldívia. Não são vídeos que empolguem, mas o do Andrés Gomes também não empolgava. O próprio Diniz falou isso numa coletiva. Quem referendou e ratificou a contratação foi o John Arias. Mas em relação ao Saldívia, o que eu vi dos vídeos é um zagueiro no combate comum, nada de extraordinário, porém, o Diniz gosta muito desse tipo de característica. É um jogador, um zagueiro construtor, um zagueiro que sai para o jogo, que inicia a jogada, que quebra linhas, com um passe vertical, com uma inversão de bola. Então, são detalhes que fazem a diferença e encantaram o Diniz. Diniz que enfrentou ele quando dirigiu o Fluminense contra o Colo-Colo na Libertadores.
O próprio Felipe Melo já deu depoimento sobre isso. A negociação prossegue, deve ter um desfecho hoje e aí ele embarca para o Brasil, chegando sexta ou sábado ao Rio de Janeiro, como já está aqui o Rojas. Esse dedo no like, solta o dedo no like, comenta, compartilha e se é novo, se inscreve no seu canal. Tchau, tchau!